acho que ela teria sido a mãe perfeita para alguém doente de verdade. Mas eu não sou doente. É uma diferença bem grande. Gypsy Blanchard. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao meu mesa de café de piquenique especial de verão. A gente já tem um vídeo de mesa de café especial de verão aqui no canal sobre a série Todo Dia Mesma Noite. Eu vou deixar aqui em cima para você assistir. E hoje a gente vai falar sobre a série The Act, que conta a história do caso criminal envolvendo a Didi e a Gypsy Blanchard. Como eu expliquei no outro vídeo, nós estamos à mercê da natureza nesse especial de verão, então vai ter barulho de vento, vai ter barulho de pássaro, mas nada disso vai comprometer o conteúdo, que é o que é mais importante. Antes da gente ir para o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com alguém. Segue o canal nas outras redes sociais, porque eu também vivo postando vídeo por lá. Agora sim, pega o teu café, o teu suco e bora pro vídeo. Gypsy Rose Blanchard é filha de Claudine Blanchard, que é conhecida como Didi, e de Rod Blanchard. A Gypsy nasceu no dia 27 de julho de 1991 e, segundo os médicos, ela era uma criança completamente saudável. Já o relacionamento dos pais é que não ia muito bem. Eles se casaram ali, tiveram a Gypsy, mas ao que parece o Rod era bem mais jovem do que a Didi, e no início ele até se comprometeu ali com a filha e com a esposa, mas depois as coisas foram ficando bem estranhas e ele foi se afastando da família. A Gypsy ainda era bem jovenzinha e a Didi levou ela ao médico dizendo que a menina tinha apneia do sono, que é um distúrbio que causa a parada da respiração momentânea ali durante o sono. Essa seria a primeira vez que a Didi levaria a Gypsy no médico para dizer que a menina tinha alguma doença, mas estava longe de ser a última. Ao longo dos anos, a Didi ia levar a Gypsy no médico milhares de vezes, relatando inúmeras doenças da menina. Inclusive, eu vou ler a quantidade de doenças que ela relatou ao longo dos anos, porque são, assim, muitas. Ela relatava para os médicos que a Gypsy tinha asma, epilepsia, baixa visão e baixa audição, problemas gastrointestinais, que inclusive a fizeram usar um tubo de alimentação, então ela se alimentava basicamente por um tubo. Falava que a Gypsy tinha distrofia muscular, que a fez andar também basicamente a maior parte do tempo numa cadeira de rodas, mas a lista, gente, ela não acaba. Era anemia, hiperventilação, incontinência, doença pulmonar, sopro cardíaco e até leucemia ela disse que a menina teve. E aí, para cada uma dessas questões, dá-lhe remédio na Gypsy para resolver todas essas doenças que a Didi dizia que ela tinha. Dentre os anos de 2004 e 2015, a Gypsy relata que foi mais de 100 vezes ao médico e dentre essas vezes ela fez, inclusive, cirurgias para resolver esses supostos problemas. A Didi, inclusive, raspava a cabeça da Gypsy porque ela dizia que ela ia perder o cabelo mesmo, então era melhor raspar para não ver o cabelo caindo. E eu vou deixar uma foto do armário de remédios da casa delas para vocês verem o quão assustador era a quantidade de remédios que a Gypsy tinha que tomar. E chuva! Chuva de verão. Aí, gente, vocês já experimentaram tomar um simples anti-inflamatório por dias consecutivos? A gente começa a ter vários efeitos colaterais de estar tomando um remédio por tanto tempo. Agora imaginem a quantidade de remédio que a Gypsy tomava, todos eles combinados, e a quantidade de efeito colateral que esses remédios geravam nessa menina. Os próprios remédios iam gerando mais sintomas que levavam a Didi a levar a Gypsy mais e mais vezes para os médicos e resultavam em mais e mais diagnósticos errados ali da menina. Aqui vocês já devem ter entendido que, na verdade, a Gypsy não tinha doença nenhuma e que tudo ia sendo inventado pela Didi. Alguns médicos começavam a suspeitar que tinha alguma coisa estranha, afinal, por exemplo, no exame sobre distrofia muscular, a Gypsy não apresentava os sintomas, enfim, os exames de acordo com alguém que de fato tem distrofia. Mas ela continuava usando a cadeira de rodas 100% do tempo. Além das questões físicas que a Didi falava, ela também colocava para todo mundo que a Gypsy tinha questões mentais. A gente não sabe qual era a doença em si que ela afirmava, mas ela falava que ela tinha doenças mentais e que a faziam ter uma idade mental muito menor do que a idade de fato que ela tinha.
Quando os médicos começavam a desconfiar que alguma coisa não estava batendo, a Didi simplesmente trocava de médico ou de cidade e isolava a Gypsy meio que de todo mundo. O pai dela já tinha pulado fora, já não dava mais atenção, então basicamente eram as duas. A única presença que ele tinha na vida da Gypsy eram ligações telefônicas e ele mandava uma espécie de pensão para ela em dinheiro. Em 2005, aconteceu uma tragédia nos Estados Unidos que foi o furacão Katrina. Quando o furacão passou, ele destruiu a casa que a Didi vivia com a Gypsy e aí elas tiveram que mudar de casa. E essa mudança em especial ia marcar a história das duas. Elas se mudam para Springfield, no Missouri, e por causa do furacão, elas ganham uma casa que foi toda adaptada, porque né, a Didi falava que a Gypsy tinha várias doenças e usava cadeira de rodas. Então elas ganham essa casa do governo toda adaptada para Gypsy, fora os auxílios ali que o governo também estava dando para as vítimas do furacão Katrina. Essa mudança intensificou também essa questão da Didi mentir para os médicos sobre as doenças da Gypsy. Afinal, agora ela estava livre para inventar qualquer doença, dando a desculpa de que todos os registros médicos da Gypsy tinham sido perdidos no furacão. Então, sempre que alguém questionava alguma coisa para ela sobre o histórico médico da Gypsy, ela falava que não tinha, e aí ela relatava a seu bel prazer o que ela quisesse criar que a Gypsy tinha tido como doença. E por causa do furacão, os novos médicos, os novos hospitais não tinham mais como confirmar se o que ela estava falando era de fato verdade. Mas outro ponto polêmico dessa situação é que elas não recebiam somente o auxílio do governo por causa do furacão. A comunidade como um todo se compadecia com aquela mãe solo e aquela filha extremamente doente que precisavam de ajuda. Então todo mundo meio que se mobilizava para dar uma grana ali para as duas e para auxiliar no que fosse necessário para o bem-estar das novas vizinhas. Elas começaram a ganhar um pouco mais de fama, foram para Disney, ganharam viagem para Disney, deram várias entrevistas na TV, inclusive tem uma que elas ganham um prêmio juntas. E no momento que elas vão receber o prêmio, uma canta para outra, elas cantam juntas. E tem essas imagens na internet. E a série The Act reproduziu muito bem esse momento. Nessas entrevistas ali na TV e até para a comunidade como um todo, as duas pintavam essa imagem de as duas contra o mundo, melhores amigas que estavam juntas para qualquer situação. Outro ponto que a gente nota ali na entrevista é que é muito comum que as duas estejam de mãos dadas enquanto dão entrevistas para a TV. A Gypsy contou anos depois que as duas ficavam de mãos dadas porque sempre que ela ia dar entrevista, a Didi queria dar sinais para ela se ela estivesse falando alguma coisa que não era para ser dita. Então, a Didi sempre segurava a mão dela e dava pequenos apertões na mão da Gypsy se ela estivesse indo por um caminho que a Didi não quisesse que ela fosse. Então, enquanto todo mundo achava que existia uma cumplicidade ali, era uma maneira de controlar a garota. Toda essa dinâmica, por mais prejudicial que fosse para a Gypsy, funcionava ali para as duas porque ela era uma criança. Mas conforme ela foi crescendo, vindo à adolescência, ela começou a querer naturalmente, como todo bom adolescente, se individualizar. E é claro que a Didi não ia aceitar esse processo natural da filha. Inclusive, aquele negócio dela dizer que ela tinha uma idade mental menor era justamente para tentar manter a Gypsy cada vez mais perto da infância, onde ela dizia amém para tudo que a mãe falava. Mas a Gypsy não estava mais nessa etapa, ela já estava crescendo, já era uma adolescente, quase uma jovem adulta, e ela queria se aventurar sozinha, se descobrir e se envolver amorosamente, é claro. Nessa nova etapa, outros médicos começaram novamente a desconfiar que tinha alguma coisa muito estranha, mas a Didi estava sempre presente para negar qualquer desconfiança ou contar alguma história triste sobre as duas e comover as pessoas ao redor. Mas essa nova fase estava vindo com tudo e os desdobramentos dessa história iam ser trágicos. Nessa etapa, a Gypsy já era uma jovem adulta, mas ela continuava tendo o comportamento de criança incentivado ali pela Didi. Ela usava muita roupa de criança, inclusive elas eram bem fãs da Disney, então ela se fantasiava assim bem infantil de princesas da Disney, e essa dinâmica em algum momento ia dar errado.
A Gypsy começou a perceber que a mãe não ia mudar e que ela não ia conseguir se libertar dessa prisão, praticamente, que ela estava vivendo. Então, em um determinado momento, ela decidiu fugir de casa. Ela fez um amigo num desses eventos, tipo Comic Con, que elas iam com frequência, assim, e aí ela foge para casa desse amigo. A Didi descobriu onde que a filha estava, foi até a casa desse cara, buscou a Gypsy de volta, e aí, nesse momento, os conflitos entre as duas se intensificaram muito. A Didi proibiu a filha de usar essas tecnologias, celular, notebook, essas coisas. Inclusive, as duas até tinham Facebook, mas era um Facebook para as duas juntas. E por mais que a Didi não quisesse de maneira nenhuma soltar a Gypsy, ela já havia completado 18 anos. Ela continuava com as histórias de que a menina tinha uma idade mental menor do que a idade de fato, mas para a justiça, a Gypsy já era maior de idade. Então, a partir daqui, todos os procedimentos médicos que fossem ser realizados não precisavam mais contar com a autorização da Didi. A Gypsy já ia poder decidir e autorizar ou não aquelas intervenções. Mas aí você acha que a Didi ia aceitar isso de boa? Nananina não, ela ia enlouquecer. Ela praticamente obrigou a Gypsy a assinar um documento onde ela dava autorização para Didi continuar tomando as decisões importantes ali na vida dela. E talvez esse seria um fator decisivo para o que ia acontecer a partir daqui. A Gypsy não aceitou em nada essa questão de ficar fora ali das tecnologias. Ela cria um Facebook, tipo um fake, na verdade era ela, mas ela criou um Facebook escondido da mãe, só para ela, e também se cadastrou num site de namoro. E é lá que ela conhece o outro personagem central dessa história, o Nicholas Goldejohn, que é mais conhecido como Nick. O relacionamento dos dois começou unicamente online e, a princípio, era um relacionamento bem normal, mas ao longo do tempo ele foi tornando-se um pouco mais macabro. A Gypsy começou a se abrir e contar as coisas que passava com a mãe, e aparentemente o Nick se tornou a única pessoa que sabia pelo que ela estava passando. Aos poucos, as conversas foram se tornando um pouco mais calientes ali entre os dois, e aí eles decidiram que tinham que se encontrar pessoalmente. E aí, o que eles fazem? Como a Gypsy não tinha como falar pra mãe, ó, mãe, tô saindo, e depois a gente se fala, ela convence a mãe de ir até o cinema assistir um filme. E aí ela combina com o Nick que ele vai ir até esse cinema e eles vão se encontrar lá como se eles nunca tivessem se conhecido antes. Então, é assim que o Nick, que morava no Wisconsin, viaja até o Missouri só para ir lá naquele cinema para encontrar a Gypsy. E é ali, no chão do banheiro do cinema, que a Gypsy perde a virgindade com o Nick. Depois desse encontro, a relação dos dois continuou online, mas foi crescendo ainda mais. E é nesse momento que o Nick fala para Gypsy que ele tem múltiplas personalidades e que dentre essas múltiplas personalidades existe o Victor. E ele, Nick, é uma pessoa boa, tranquila, mas que o Victor é uma pessoa má e capaz de matar. Aí as conversas se intensificam nesse sentido. A Gypsy começa a falar frequentemente que ela queria e precisava se livrar da mãe, só que ela não via saída para isso. Ela já tinha tentado fugir de casa e ainda tinha aquele documento que falava que ela era incapaz de discernir ali, de tomar as próprias decisões. Então, ela não via como pedir ajuda para as autoridades também. E é nesse ponto que o Nick e a Gypsy decidem que vão matar a Didi. Esse vídeo já está muito longo, então eu vou encerrar ele por aqui e a gente se vê no próximo vídeo com o restante dessa história. Antes de sair, se inscreve para você não perder a parte 2 dessa história sobre a Didi e a Gypsy. Até mais! Tchau!